Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado podcast, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente, com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, rápido, 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 porque hoje nosso assunto é velocidade. Eu quero te dar uma ideia que a gente vai falar hoje com nossos grandes convites aqui. Eu gastei todos os meus convites boas eu tenho esse ano com dois grandes caras aqui, o Victor Carrara e Hernani Souza. Hernani, seja bem-vindo de volta no outro lado. Victor, tudo bem? Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite, valeu, obrigado, Roger, obrigado por me colocar aí para estar dividindo a tela com o grande Hernani aí. Valeu, Hernani. Tamo junto. Gente, nosso assunto hoje é velocidade. A gente vai explorar velocidade, o que é, o que significa velocidade no mundo de corrida. A gente vai, quais elementos do corpo ser humano a gente precisa para ser mais veloz. A gente vai explorar essa ideia de velocidade dentro de ultra. Quando você vai treinando para uma ultra, por que a gente tem essa ideia de a gente vai ficar mais devagar, ou a gente não tem que treinar a tanta velocidade? A gente vai explorar idade, a velocidade e idade. É verdade, você vai ficar mais devagar com a idade, e o que a gente pode fazer para manter nossa velocidade com mais idade. E para fechar, a gente vai falar uns protocolos, como vocês gostam de, vocês dois treina como atletas, Hernani ainda mais, e se tem uma história longa de lidar com outros atletas treinando, como você gosta de treinar velocidade, quais protocolos você pode dar para a gente? Então, gente, vamos lá? Bora. Bora! Então, eu quero começar com um joguinho aqui. Vamos imaginar, a gente está jogando o Sega ou Nintendo, alguma coisa assim, e a gente vai. Atari, eu sou mega fã do Atari. Eu nunca tinha, eu sempre quis, né? Os pais não me deixaram. Hernani, que se. Daí, Vitor. Cavou fundo, o Atari foi buscar lá atrás. Então, a gente tem no jogo Atari 100 metros e a gente tem seis personagens. A gente pode escolher como nosso personagem. E a gente pode ver todos os elementos por volta. A gente vai escolher nosso personagem e por volta de cada personagem tem elementos. A gente tem vamos colocar o peso da pessoa, músculos, o tipo de músculo da pessoa, a liminar de lactato, a postura da pessoa, tem VO2. a VO2, o VO2 Max. Então, Victor, vamos começar com você. Quais elementos você está olhando quando você tem que escolher sua personagem para fazer seu jogo de Atari? Você está lá pronto para 100 escolher quilômetros, né? Para 100 100 quilômetros. Não, 100 metros. 100 Ah, metros. 100 metros. É um sprint. 100 metros. 100 metros. Velocidade puro. Se fosse pura aqui. Vamos lá. Quais elementos você está olhando Não, para esse nesse jogo de caso 100 específico, metros? eu acho que é velocidade pura primeiro. Não sei, Hernani, você tem alguma outra? Sim, velocidade pura. E, assim, eu penso que além da velocidade, né, potência, explosão, a técnica também, eu acho que para 100 metros, para um sprint, se a gente está falando de uma competição, a técnica também faz bastante diferença, né? Porque, por exemplo, uma largada e saber entregar essa potência inicial é bem importante. Então, isso eu acho que é uma questão técnica. Então, a grosso modo, o atleta precisa ter potência para entregar muita velocidade, atleta forte, mas também, ao mesmo tempo, precisa ter a técnica de uma largada e de saber bem ali administrar, porque são pouquíssimos segundos, né? Então, o nível de falha para uma boa performance é muito pequeno. Então, técnica é uma coisa que não tinha na lista aqui. Acho que é muito importante. Olha aí. Eu acho que muitas pessoas. Pode falar, Victor? Não, eu queria problematizar um pouco mais. Vamos lá, você sempre quer. Você sempre Meio quer. fácil, né? Quero fazer uma pergunta aqui.
quem é mais veloz? O Hernani ou o Bolt? A gente tá querendo o quê? Qual distância? É isso aí, cara. Então, eu acho que assim, a gente dá pra gente trabalhar, começar, né, com a licença aí para, acho que fazer uma introdução, para a gente nivelar o que a gente está falando de velocidade, né? Nesse caso aí do seu exemplo, a gente está falando de velocidade pura mesmo, como o Hernani colocou aí, potência, né? São valências. Vamos explorar um pouquinho mais, mas já já, né? Se a gente for partir do pressuposto da física mesmo, né, básica, essa pergunta, quem é mais veloz, o Hernani ou o Bolt, vai ser essa sua resposta aí, né, Roger? Depende. Então, provavelmente, nos 100 metros, acho que dá para arriscar que é o Bolt, né, Hernani? Mas, ou seja, se a gente fosse para colocar para rodar aí uma maratona, né, principalmente na montanha, agora aí no 100, né, Hernani? Aí o Hernani com certeza é mais veloz. Porque nesse caso a gente está falando isso, né? Essa relação entre espaço e tempo. Então a física fala isso, né? O famoso V é igual a delta S sobre delta T. Então a gente está falando essa condição, né? Qual o tempo para percorrer do ponto A até o ponto B? E isso independe se for, falando por tempo agora, 10 segundos ou 3 dias. Então a gente pode fazer isso, né? Comparando você como você mesmo. Ah, eu estou mais veloz do que eu era, eu estou menos veloz do que eu era, mas em qual contexto, né? Ou comparar um atleta com o outro. Agora, se a gente for trazer para o universo do treinamento, da fisiologia, aí quando a gente fala quem é mais veloz, a maioria das pessoas já vão tender a responder, o Bolt, porque a gente sabe que ele é um atleta que a gente já fala, um atleta de velocidade, né? O Hernani é um atleta de endurance, de ultra endurance agora, né? Então, quando a gente fala em treinamento, aí a gente já está trazendo outros pressupostos aí. A gente está falando, por exemplo, das vias metabólicas, né, de geração de energia. Normalmente a gente está falando da via ATP-CP, né, que é essa via que a gente gera energia até no máximo 10 segundos, né, para fornecer ali o ATP, que é a nossa moeda energética. Então, normalmente, a gente já pensa imediatamente nesse contexto, né, de uma velocidade referente a um tipo de metabolismo, a um recrutamento de um tipo mais específico de fibras, né, fibras tipo 3. Então, eu acredito que daqui para frente, né, dado essas condições aí, eu quero trazer os tipos de velocidade dentro do contexto de treinamento e a gente vai falar sobre isso, né, cara? Então, por exemplo, a gente tem o primeiro tipo, né, de velocidade que a gente pode chamar velocidade de reação. Então, eu acredito que é isso que o Hernani falou, né, cara? Se fosse escolher no nosso Atari lá, hipotético, talvez, né, Hernani, o tempo de reação para uma largada de 100 metros é importantíssimo, que é aquela tomada de decisão num curto espaço de tempo. Isso tem a ver com o nosso contexto de corrida de trilha? Eu acredito que sim, não na largada, a gente não precisa se preocupar, né, com uma largada. Mas, por exemplo, para tomar uma decisão num buraco, num terreno acidentado, principalmente numa descida, porque às vezes as pessoas acham que uma boa descida é você escolher onde você está pondo o pé, mas não dá tempo para isso. Quem desce bem é quem tem um bom tempo de reação, de pisar num lugar que escorregou, num lugar de pedra solta ou dar uma tropeçada e ter um tempo de reação para tomar uma decisão, né, de repente colocar o calcanhar para dar uma freada ou mudar de direção, assim por diante, tá? Então esse é o primeiro tipo de velocidade quando a gente fala em treinamento. E claro, tá mais característico numa largada de natação, de uma prova de 50 metros, por exemplo, é super decisivo, né? Ter um bom tempo de reação, ou um goleiro, né? No caso dos esportes de quadra, tal. Depois a gente tem a velocidade de movimento. Talvez essa tenha um pouco menos a ver com o nosso contexto, porque a velocidade de movimento é de um gesto motor específico. Então você está medindo ali a velocidade, por exemplo, de um saque, seja do tênis ou seja do vôlei, ou a velocidade de um soco, né?
nesse contexto. E o terceiro, que aí eu acho que vai brincar mais com o que a gente está falando, é a velocidade de frequência. Velocidade de frequência é a capacidade de você manter uma velocidade cíclica. Pode ser ali no pedal, né? Que o Hernani também tem intimidade, né? Ou na própria corrida ou a natação, de manter essa repetição cíclica, que pode ser linear, né? Se a gente estiver na bike ou, sei lá, numa corrida de esteira, né? Ou pode ser não tão linear, no nosso caso específico de corrida de trilha, montanha. Então é por aí. Eu acho que quando a gente falar aqui de velocidade, é claro que a gente vai estar falando, né, todo mundo quer, em todos os contextos, dos 100 metros a 100 milhas, todo mundo quer melhorar a sua velocidade dentro desse contexto, que significa você correr mais rápido, chegar antes do tempo, né? Então a gente vai por aí. Eu acho que quando a gente entrar no que você deu aquela prévia, que você vai querer saber aí do Hernani, como ele trabalha, tal, velocidade, tal, a gente está falando de intensidades mais altas. Então eu acho, Hernani, que o que a gente vai trazer aqui, e Roger, é tentar imaginar perguntas que a gente tem dos companheiros aí, corredores, de alunos e tal, que são essas perguntas que até você antecipou, né? Uma aí que é tipo, poxa, mas se ali na prova eu corro sempre num pace de 7, 8, pensando numa ultra, né? Ou sei lá, 5, 6 por quilômetro, para que eu tenho que fazer sprints curtos de 20 metros ou de 100 metros numa velocidade que eu nunca vou atingir na prova, né? Enfim, para que eu tenho que ter essa sensação de desconforto e dor, que não é o tipo de sensação de desconforto e dor que eu sinto numa maratona ou numa ultra. Então, eu acho que a nossa jornada vai ser essa aqui. Ô, É Hernani, isso. você sempre, porque no mundo de ultra, eu sei você é um cara com velocidade. Você sempre foi um atleta de velocidade desde criança? Quando foi a época que você percebeu que você tem mais capacidade disso? E como você começou a treinar isso? Então, primeiramente, eu preciso dizer o seguinte, que a parte técnica mesmo, nós teremos com o Vitor, né? E o que eu vou dizer aqui em todo o nosso bate-papo será coisas relacionadas com experiências empíricas, né? Coisas que eu vivi, coisas que eu aprendi comigo mesmo ou com treinadores e tal. Só para não parecer que eu tô falando coisa errada, né? Tô falando coisas para mim. Mas aí Respondendo, eu vou entrar porque eu sei Hernani vai falar, não vai falar isso, mas ele é um cara absurdamente rápido nas trilhas, anos, e não é só uma coisa tipo, natural, e ele fez umas provas assim, é anos e anos e anos. Quem não sabe Hernani Souza nas trilhas, ele é um cara com velocidade puro, e esses últimos anos eu tenho o prazer de assistir ele aplicar isso nas distâncias mais longas. Então, e você até ano passado você fez uma maratona, a gente vai entrar isso, uma maratona, tipo, onde você arrasou em Porto Alegre, um tempo incrível. Então, eu vou falar isso para você, mas sim, é exatamente isso que a gente quer ouvir, seu próprio vivência com corrida. Exato. Bom, então vamos lá. Eu tenho uma trajetória, né? Acho importante dizer, de multiesportiva, já desde o início, né? Das minhas participações no esporte, porque eu sempre fiz mountain bike, ciclismo, duatlon, corrida de rua, não competitivamente, assim, participando de prova, mas eu fiz também um bom tempo de natação, e trilhas, montanhas, enfim. Então, eu tenho um histórico bastante grande. E lá atrás, mais no início, quando ainda não tinha, pelo menos não por aqui, as corridas de trilha e montanha, eu modestamente me destacava nas corridas de rua e também nas provas de duatlon, né, onde você tem as corridas ali, hora 10 quilômetros, hora 5 quilômetros. E eu tinha uma velocidade, um tempo final nessas distâncias tão tradicionais, que são os 10 a 5 quilômetros, que eu considero bons tempos. Meu recorde pessoal para 5K na casa de 15 minutos e dos 10 para 31. Consegui uma meia maratona para 1h09, isso eu estou falando de recorde, né? Melhor tempo. E a maratona para 2h31. Tendo isso como referência, depois eu consegui correr durante muito tempo, na casa de 32, 33, 10 quilômetros.
E a gente, na corrida de rua, né, a gente tem uma referência boa que é o pace. E hoje, aí, caminhando para os 50 anos, eu considero que ainda tenho um tempo bom. Lógico que alguns vão dizer que não é tão bom, mas para mim é uma referência. E eu vou falar o porquê disso, que é na casa de 35 minutos para os 10 quilômetros. E eu uso muito tempo como referência porque eu tenho alguns parâmetros para definir o quão bom eu serei na participação de uma ultra, né? Uma prova de longa distância e principalmente nas trilhas e montanhas. A primeira, e eu vigio isso há muito tempo, e eu tenho uma facilidade de ter um bom equilíbrio, que é o peso corporal. Então, eu procuro manter o meu peso sempre ali na casa de 60 quilos no momento competitivo, né? Tem aquela variação de 5%, onde eu vou ali em 64, quase nos 65, mas enfim, o peso é uma das minhas referências. Depois, o pace. Quanto eu estou fazendo um 10K naquele momento onde está chegando a hora da prova-alvo, aquela prova tão desejada. Então, eu sempre procuro ter esse tempo o mais próximo dessa realidade de hoje, que é os 35, né? Estamos falando de hoje, mas já foi um pouco menos. E depois, a minha terceira referência é o seguinte: o quanto eu estou descansado. Então, eu pego esses 3 pilares e aí eu vou ter uma referência do que eu consigo entregar. Eu acho que isso é bem importante. E aí, a gente está falando, né, do tempo, da velocidade, e ela é, com certeza, aí nesse meio, o principal. Porque Hernani, só consigo ser rápido quando eu estou leve. E, ao mesmo tempo, eu só consigo ser rápido quando eu estou leve e descansado. E, no final das contas, essa velocidade que está atrelada ao descanso e está atrelada ao peso, que vai me levar a uma boa performance na ultra, né, nas provas de longa distância. Então, assim, né, essa avaliação que eu faço, né, esses parâmetros que eu monitoro há muito tempo, está bem de encontro com o que a gente vai falar. E você citou agora há pouco, né, ainda nos bastidores, Roger, e é muito legal. É que no ano passado eu corri a minha primeira prova de 100, eu tive um resultado, para mim, espetacular, muito bom mesmo no que diz respeito ao tempo, e o mais importante do que o tempo, que a gente usa o tempo. Às vezes eu vejo pessoas usando o tempo de forma errada. Porque quando eu corri essa prova de 100K, que foi a Tutano, eu consegui baixar muito, muito o recorde antigo da prova. Mas isso são fatores extremamente variáveis para você julgar. É importantíssimo você ter feito um tempo melhor, claro, mas eu não sei como foi no ano anterior, né? Tem N variáveis aí. Mas o que eu gosto mesmo de avaliar depois de uma performance, principalmente a boa performance, é o quanto eu consegui entregar naquela prova. Então, nesse dia da Tutã, eu corri super bem. Eu, em momento algum, joguei na defesa. Eu tive condições físicas e mentais para sempre atacar, né? Atacar o cronômetro, né? Não estou nem falando de adversário, atacar o cronômetro. Então, assim, a todo momento eu tive energia suficiente para continuar correndo, mesmo lá na altura do quilômetro 80, 90 e a chegada. Então, todo esse compilado de informação é muito válido para mim, porque eu cheguei lá extremamente confiante devido ao meu histórico daquelas semanas, daqueles meses na preparação para Tutã. Então, assim, quando eu vi que eu estava com um peso que eu considero ideal, correndo bem e descansado, cara, aí eu realmente consegui fazer uma boa entrega lá. Então, sim, a velocidade também é importante para uma ultramaratona. Quero explorar aí, essa ainda mais. Não, foi ótimo, foi ótimo. Quero voltar às pilares aí. Eu acho que foi muito interessante. Suas pilares, as 3 coisas. Se você e a Oriana, nossa jogo de Atari, o primeiro peso. E Victor, eu quero entrar nessa ideia entre peso com corpo ser humano, com peso a gente está falando, pode ser gordura,
mas lógico que tem ossos, coisas assim, também, mas músculo. E quando você está pensando de velocidade, músculo é uma coisa tradicional de pensar. A gente tem essa ideia que tem dois tipos de músculos na todos os corredores, e quem tem um tipo de músculo vai correr mais rápido, quem tem mais do outro tipo de músculo. Pode explicar essa ideia que a gente tem? É verdade disso? E isso vai definir sua velocidade antes de largar, já só a quantidade de tipo de músculo você tem? O que é essa coisa rolando dentro do corpo ser humano? Cara, claro, vamos falar então, né? Na verdade, vamos falar em tipo de fibra, né? A gente tem fibras musculares, grosso modo, de três tipos, mas dentro desses três tipos a gente tem subdivisão, né? Mas vamos falar desses três tipos, que é a fibra tipo um, né? Que é a fibra lenta, oxidativa, né? Então são as fibras mais comuns que a gente vai encontrar em atleta de longa distância, né? As fibras tipo 2, 2A, que são as fibras intermediárias, e as fibras rápidas, né? As fibras de contração rápida, fibra 3 ou fibra X, né? Que realmente vai direcionar para ter uma performance mais para um tipo de metabolismo ou mais para outro tipo. Só que a gente tem dentro dessa grade aí, né, a gente tem uma possibilidade de transição de algumas fibras que pode se converter em outro tipo de fibra, né, através da estimulação. Então, se você treina mais força, por exemplo, ou mais velocidade, talvez você consiga ter uma certa tradução de um tipo de fibra para o outro, né? Mas isso tem um limite, ou ao contrário, né? Mas, cara, dentro disso é importante falar que sim, tem uma predisposição genética. Então, né? Eu, por exemplo, né, que estou no Endurance, sei lá, 30 e poucos anos também, né, Nani? Tem um histórico também do triatlo, multisporte e tal. Comecei corrida de rua em 89 mas, cara, eu já tive uma pequena época da minha vida, assim, né? De parar de treinar quando eu parei o triatlo, de tentar ganhar massa muscular, sabe? Ir para aquela musculação. Fiquei quase um ano nessa. E é difícil, cara. E eu acredito que pro Hernani também, né? Assim, ficar grandão, ganhar peso e tal. Então, isso mostra que existe, sim, claro, uma limitação genética, mas dentro disso é bem possível você explorar, né, e treinar e adaptar esse tipo de fibra para completar com satisfação. Mas é claro, se você está pensando numa performance altíssimo rendimento, tem que convergir o seu background genético com o tipo de estímulo que você vai aplicar, cara. Senão você pode ser um bom atleta, um excelente atleta, mas nunca é um top elite classe mundial. Para isso você tem que ter a combinação, né? Genética e tipo de estímulo. Por aí? Sensacional. E mais uma coisa, gente, nos nossos personagens, ou VO2 máximo. Ô, Hernani, você já fez esses testes onde você tem a máscara e tudo assim para saber seu número? Como que é esses testes? Você acha que é uma coisa importante para corredores de velocidade fazer? Sim, eu já fiz esses testes assim de VO2 usando aquela máscara, né, que dificulta bastante, né, Vitor, a respiração. É uma loucura fazer esses testes. Mas eu acho que, inclusive, são bons. Isso é fato, né? Você tem ali um baita indicador e vai ser trabalhado em cima disso também, né? Mas, por exemplo, pro Hernani, todas as vezes que eu fiz um teste desse, o pré-teste já me deixava numa condição ruim, porque eu vejo isso muito em atleta no geral. Quando você fala assim, ó, amanhã você tem um teste de 5.000 na pista, 5 quilômetros. Aí o cara já trava, não vai dormir direito, já começa a criar referências do coleguinha, referências do tempo passado, começa a pensar, enfim. E para esses testes, na grande maioria das vezes, aconteceu isso comigo também, de me basear pelo teste que eu já fiz, de julgar que eu já estou mais velho, porque a gente
nós todos somos competitivos, queremos sempre fazer melhor, né? E na verdade, é só um número, né, que você quer pegar ali. Mas hoje, para mim, eu penso que o teste de campo seria melhor. Pegar algumas referências no campo, o quanto eu estou tecnicamente um treinador, o Vitor seria melhor para indicar, mas o quanto o atleta está subindo melhor, o quanto ele está veloz. E porque numa prova, o VO2 é importante? Sim, o VO2 é importante. Mas uma prova de trilha, nós temos tantas variáveis, né? Mas tantas variáveis que o VO2 vai ser apenas um indicador no meio de tantos outros que podem comprometer sua prova. Ou seja, um atleta, é comum a gente ver isso aí, um atleta muito bem condicionado com a referência que a gente está falando do VO2. Um VO2 altíssimo, ele não é nem que perdeu, mas ele não consegue entregar o que ele está capacitado, o que o corpo dele está preparado para entregar por questões estratégicas, psicológicas, técnicas. Então, assim, tem uma série de coisas aí. Mas sim, o teste de VO2 é um bom indicador aí, uma grande referência para você se preparar e para quem é treinador já preparar os seus alunos. Ô, Victor, o que é esse número de VO2 está mostrando para a gente? Está mostrando a quantidade de oxigênio, o que é? O VO2 máximo, o volume máximo de oxigênio, ele vai te mostrar, né, naquele momento, qual é a sua capacidade, né? Às vezes a gente pensa que é só de captar o oxigênio, né? Só isso seria o volume de ar que você consegue encher o pulmão, mas não é só isso, é a quantidade de oxigênio que você capta, que você transporta, e para você transportar o oxigênio, você precisa de uma série né? Você ter mais hemoglobina, por exemplo, tudo uma cascata aí fisiológica e efetivamente usar esse oxigênio lá na mitocôndria, cara. Então, por exemplo, acho que eu vou fazer um gancho que é interessante, que eu lembrei essa semana, eu vi uma publicação de um professor que eu acompanho, né, o Everton Crivoy, que manja de treinamento de força para endurance, etc. E aí me lembrou de uma aula lá da fisiologia, né? Que é um exemplo que eu achei muito interessante, cara. Você, aqui para o nosso caso, falando em velocidade, intensidade, né? Então a gente imagina, e é fato, né, como a gente já falou, que o VO2 máximo é sim um preditor de performance de endurance. E eu concordo totalmente com o que o Hernani falou, eu vivo repetindo isso, quando você chega na trilha, até esse é o legal da trilha, né, cara? Você tem outras valências que vão te jogar numa condição. Eu posso até dar o meu exemplo pessoal, né? Eu fui triatleta, treinei muito corrida tal de rua, e eu tinha um limite, cara, na corrida. Por exemplo, o meu melhor 10.000 da minha vida, treinando muito, foi 35. E 17, sei lá, e pouco de 5, né? Mas quando eu fui para corrida de montanha, eu me encontrei, cara, porque eu consegui aplicar outras valências que eu tinha, que talvez eu nem sabia, de transferir habilidade para descer, por exemplo, e eu, né, mesmo treinando menos tal, consegui ser um corredor talvez melhor do que o que eu fui na rua. Mas voltando para esse assunto desse exemplo, então o VO2 sim é um determinante. E um dos componentes que ajuda a você ter um VO2 melhor é você conseguir fazer algo que chama biogênese mitocondrial, ou seja, é você jogar estímulos ali do treino que vão aumentar, né, vão ter uma cascata ali, que vão criar um ambiente para você aumentar o seu número de mitocôndrias. Mitocôndrias é a usina de energia que está ali no músculo utilizando o oxigênio. É o mais importante, talvez um dos parâmetros importantes, né? Porque ela ajuda a ter esse VO2 melhor. Lembra? Porque o VO2 é absorção, transporte e a utilização lá na célula muscular. E aí que entra a mitocôndria. Então, como a gente faz para aumentar essa expressão de mitocôndrias, ter mais mitocôndrias? Uma das vias é o clássico treinamento que a gente faz, que a gente tenta colocar na cabeça dos alunos, tal, que é correr leve, correr devagar, né? Então, submeter ali na zona 2, por exemplo, para quem
usa 5 zonas, ou a zona 1 para quem usa 3 zonas, ou treino leve, né, Nani? Na boa ali, que você vai conseguir correr 2 horas, 3 horas, depende do contexto de cada um. Isso vai fazer uma cascata de eventos fisiológicos, vai acionar ali fator de transcrição, que no final das contas vai favorecer esse ambiente de você ter mais mitocôndrias. Só que a gente consegue, ou seja, o mesmo objetivo que é essa biogênese da mitocôndria, a gente consegue por uma outra via, por uma outra cascata de eventos que você consegue com HIIT, ou seja, com treinos de intensidade, pode ser um fartlek, pode ser um treino de VO2, um intervalado onde aí você vai por outra via que vai gerar uma outra cascata diferente ali, hormonal, até de catecolaminas, né, de adrenalina, etc., vai fazer um outro tipo de transcrição que do mesmo jeito vai manipular aquele ambiente muscular ali para ter uma biogênese e aumentar mais o número de mitocôndrias. Então veja que a gente usou 2 vias completamente diferentes, aí até mais ou menos respondendo uma pergunta básica dos alunos, né? Ah, mas por que eu tenho que dar essa intensidade de velocidade de VO2 mais, ou às vezes até mais rápido, se na prova eu não chego a esse... Porque a gente está criando uma manipulação de eventos de cascata hormonal, de ambiente, né, regulando ali o pH e vários outros fatores intramuscular para você chegar num resultado que vai favorecer. Por exemplo, às vezes não dá para todo mundo, não dá para ficar rodando 3 horas todo dia. Então, às vezes eu posso, com um treino de meia hora, 40 minutos, com alta intensidade, para quem tem pouco tempo, ou porque também o tempo de recuperação é diferente, uma vez na semana eu posso fazer o treino longo, que vai favorecer outras coisas além dessa via da biogênese, e eu posso fazer um treino intervalado, mais rápido, tal, que vai ativar outros tipos de fibra muscular também, para chegar no final das contas numa equação diferente, mas em resultados que vai ajudar a elevar também o meu VO2, entre outras coisas, né? Ô, Hernani, eu quero entrar com você essa coisa de usar exatamente o que o Victor está falando agora e treinar essas fibras de músculos diferentes. Como você vai aplicando isso e como esses últimos anos você está aplicando isso enquanto você está explorando mais distâncias ainda mais longas, distâncias de 100 quilômetros, você está fazendo mais provas assim. Rapidamente, minha própria, usando o que Victor falou, minha própria vivência, foi bem isso. O grande pulo como atleta para mim foi finalmente aceitando eu tinha que treinar mais devagar. E quando eu finalmente aceitar esse treinamento em zona 2 mais tempo, e quando eu estava treinando rápido, zona 4, treinando mais rápido, essa foi a época que eu tirei mais do que meia hora do meu recorde pessoal de maratona, o 10K foi mais rápido, Mas quando eu entrei no mundo de ultra, eu peguei essa ideia Z2, 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 eu treinei só em Z2 para provavelmente tipo 2, 3 anos. Então, e agora eu estou aplicando mais velocidade de novo, com muito foco. Eu tô ganhando um pouquinho essa velocidade de volta, mas eu tenho medo, eu perdi alguma coisa, eu nunca vou pegar de volta. Então, Hernani, como você vai treinando isso? E quando você tem um pé numa maratona, outro pé na 100 quilômetros, e o corpo ser humano está chegando mais velho, como você vai aplicando isso no seu treinamento pessoal? Você acabou de falar uma coisa aí bem interessante, né? Que a gente precisa se policiar e eu tenho feito bastante isso. Eu perdi alguma coisa e não acho mais, né? Dificilmente eu vou voltar a correr um dia 10 quilômetros para 31, 32, então é muito difícil. Então eu acho que a gente tem que partir do princípio seguinte: você tem uma boa referência e vamos tentar manter o sarrafo o mais alto possível, mas sempre olhando para frente, porque o que passou realmente, principalmente quando se trata de referências muito boas, é muito difícil da gente continuar conquistando. Mas então, sobre o treino de velocidade, eu tenho uma característica talvez negativa, e inclusive eu sei o grande motivo disso. Os treinos de velocidade de curta distância, tiro de 400 metros, tiro de curta distância até 400 metros, depois até 1 quilômetro,
eu sempre tive muita dificuldade, porque eu sempre me lesionei. E parte dessas lesões vieram da falta de um trabalho de fortalecimento, porque eu detesto academia, eu dificilmente vou numa academia, já teve alguns momentos que eu fiz mais, outros que eu fiz menos, mas de uma forma geral, eu não aconselho para ninguém, eu acho que todos precisam desse, inclusive eu, desse trabalho de fortalecimento, mas eu faço muito pouco, ou quase nada. Então, eu sofria muito com essas lesões, né, ter que ficar parado aí por uma coisa que eu já sabia que estava bem próxima de acontecer e acabava acontecendo. É, uma outra coisa que vale a pena dizer é o seguinte, eu tenho aí 28 anos de esporte e foram poucos os momentos onde eu tive um treinador. Num primeiro momento, por falta mesmo de condição de pagar um treinador, e depois por escolhas, porque eu fui aprendendo o que era melhor para mim, fui tendo resultado e aí segui dessa forma. Hoje eu treino com o Ramiro Kremer, que é da Kremer, que é da Upfit, né? E a gente tem feito um trabalho bem legal e está funcionando. Mas, de uma forma geral, e aí o atleta, né, o aluno, precisa muito bem conversar com o seu técnico, com o seu orientador, seu treinador, é porque ambos precisam se conhecer. E aí, com essa particularidade que eu tenho, vamos dizer, negativa, eu acabei me adaptando, e isso é independente de treinador, é uma adaptação que eu fui criando através de testes, é fazer sempre os intervalados mais longos, 3.000, 5.000, ou então mesmo uma corrida contínua de 10 quilômetros. Eu acredito que isso não dá certo para todo mundo, eu acredito, não, eu tenho certeza que isso não dá certo para todo mundo, mas para mim deu super certo e vem dando, né. Tanto é que os meus resultados aí mostram isso. E o tempo também em treinamento. Mas, é preciso fazer sim esses treinamentos de velocidade e principalmente, né, os treinos de zona baixinha, um treino mais tranquilo, mais maroto. E esse, por incrível que pareça, né, Vitor, é o treino mais fácil de se entregar, porque de acordo com a particularidade de cada um, com o momento de cada um, você vai sair simplesmente para correr descompromissado, num ritmo leve durante 2 horas, durante 3 horas, talvez alguns 4, 5 horas, ou seja, você vai só correr. Esse é super fácil, não é tão técnico, mas incrivelmente é o mais difícil para a maioria, né, todo mundo quer correr sempre muito forte, independente da sessão, se é uma sessão de intervalado ou se é uma sessão de longa distância. E uma sessão de longa distância correndo, com um ritmo muito forte, acaba comprometendo todo um trabalho que é desenvolvido aí no decorrer de algumas semanas ou até meses, né. Mas então é isso, os as minhas sessões de velocidade, elas são sempre de distâncias maiores, 3, 5, ou então aí não é um tiro, né, ou então mesmo uma corrida contínua de 10 quilômetros para tempo mesmo, para entregar o máximo. Isso aí tem me levado para frente e tem ainda trazido uma boa referência de tempo, de velocidade para mim. Ô, Victor, eu quero, incorporando o que o Hernani acabou de falar, mas uma coisa para você como meu treinador, eu falei para vocês umas semanas atrás, cara, ano que vem eu quero focar nas distâncias ainda mais longas, tipo 100 milhas ou até mais. Mas para começar, para criar, porque a gente está saindo umas semanas, eu estava recuperando de uma lesão, mas para começar tudo isso, eu quero fazer o melhor 10 quilômetros possível para mim. Eu quero correr rápido de novo e eu sei por que eu falei isso, mas você nem respondeu, tipo, cara, por que eu nem. Você foi tipo, sim, faz sentido. Explica para as pessoas por que isso faz sentido para você e por que. Porque eu sei, eu nunca vou tocar perto do meu tempo de 10 quilômetros 10 anos atrás, do Roger 10 anos atrás. Mas eu quero fazer tudo dentro do corpo de Roger agora possível para ganhar essa velocidade a, a mais possível para ser um corredor de 100 milhas melhores. Porque isso entra, como treinador, explica porque isso faz sentido. Ou talvez não, se só tava tipo, a Roger tá maluco, deixa ele fazer qualquer coisa que quer.
microfone tá... O microfone? Opa. Ah, tá. Tô Beleza. vendo. Então, cara, bom, como o Hernani falou, tudo tem que ter o contexto do atleta. Então, no seu contexto, claro, eu vou falar numa visão mais geral, porque que é importante, mas no seu contexto, né, eu acho importante quebrar ciclos de fases. E você, mesmo antes da gente começar a treinar junto, que se eu não me engano faz uns 3 anos já, eu acho, né, mesmo antes disso, você já vinha muito tempo nesse ciclo de ultra, sempre competindo só prova longa e sempre fazendo muito treino, né? É, eu tenho uma característica, né, de sempre dar estímulos variados, estímulos de intensidade, mesmo treinando em ultra, que é isso que a gente está discutindo aqui hoje. Mas no seu caso, eu até lembro que eu brinquei com você, cara, né? A gente se falando logo depois lá da UTMB, que você caiu, né, bateu o cóccix algumas vezes e tal. Falei, cara, eu tô feliz, não, obviamente, né, não pelo fato de você estar machucado, mas pelo fato disso estar criando uma condição de você mudar, quebrar esse ciclo. Primeiro, descansar, para mim foi importante, porque eu sei que você não ia descansar, né, praticamente 4 semanas aí, a gente já discutiu isso antes até aqui no podcast, né? Claro que tem uma perda de fitness, de performance, um destreinamento, mas eu acho que é válido para recuperar, de repente, né, outros tecidos, enfim. E eu acho que tem uma coisa mental também, de você submeter, né, a um período de treinamento, de intensidade, de experimentar como o Hernani faz, por exemplo, é diferente se fazer um 10 quilômetros máximo, né, Hernani? Aquela sensação, cara, que você sente, aquele desconforto respiratório, aquela briga com o ritmo, tempo todo você quer manter. E sim, cara, por tudo isso que a gente já, né, além de todos esses fatores de motivação e tal, também eu acredito que vai ter uma transferência para sua próxima temporada do próximo ano, de 2025. Porque assim como a gente percebeu aí, o Hernani falou da performance, depois você pode contar mais, Hernani, né? Performou bem numa maratona depois de uma ultra, o contrário também pode acontecer, né, cara, de cruzar esses estímulos que a gente dá. Isso que o Hernani aconteceu com ele, a gente já viu vários relatos, né? Eu tenho um relato pessoal, por exemplo, meu melhor tempo de triatlo standard olímpico foi num pós-Ironman, né? Nunca bati o tempo que eu fiz logo depois de um Ironman. Tem aquele corredor, faz tempo que eu não vejo ele, mas o Adriano Bastos, maratonista, também ele sempre relata, ele, os alunos que ele treina, os caras sempre batem RP de 5 e 10, né? Pessoal, óbvio, pós-maratona, desde que você construa um bom ciclo, porque se você se quebrar numa prova dessa, aí claro, né? Você não vai conseguir 3 semanas depois estar pronto. Quanto tempo teve, Hernani, entre a sua ultra e a sua maratona? Eu tô ouvindo você falar, cara, um negócio bem complexo o treinamento, né? Porque, primeiro responder o que você disse, a Tutã foi ali por abril e depois a maratona em junho. Então você tem 2 meses, talvez, não sei a data certinha agora, né? Eu sei que a maratona foi no início de junho e a Tutã ali no meio de abril, por aí. Então você tem aí pelo menos umas 6 semanas. E olha que legal, né, isso que você falou. Porque uma coisa vai te preparando para outra, né? Às vezes você acha que por ter feito uma ultra, agora eu não vou conseguir ser veloz mais essa temporada toda, mas não. Desde que você respeite, né, um dos meus pilares aí, que é o descanso, cada um vai descansar de uma forma, cada um vai ter um tempo para isso. Você sim, principalmente se esse descanso for ativo, né, Vitor? Se conseguir respeitar essa intensidade de volume, mas conseguir treinar, conseguir usar outras modalidades. Eu me dou bem com a bike por isso, porque depois de uma ultra eu me jogo na bike, tiro o impacto, faço um treino bacana. Mas então isso é bem interessante, você saber utilizar o que foi construído para uma prova-alvo e depois pegar aquilo e trazer para uma segunda prova. Talvez não era um objetivo principal, mas você ainda conseguir entregar uma boa performance. E em cima das suas falas,
eu tive pensando também rapidamente aqui num detalhe importantíssimo, né? Que é o volume e quantidade de provas que alguns fazem. Então, é, quando que eu vou adquirir uma melhora na minha velocidade? Seja qual for o plano de treinamento, um plano como o meu, como o do Roger, como o seu, Vitor. Quando eu conseguir colocar esse plano em prática, eu preciso estar treinando e é importante eu entregar 100% do que foi planejado. E como que um atleta que corre semana sim, semana não, seja prova ultra ou, né, alguns de rua que correm 10K todo final de semana, como que ele vai inserir mais 2 sessões de velocidade, que eu acho que seria o ideal para quem quer subir esse sarrafo, ou então pelo menos uma, né, de velocidade na semana. Então, assim, a velocidade demanda muito esforço e planejamento. Respeitar o processo, né? E você foi falando, isso foi entrando na minha cabeça, assim, eu fui viajando nisso, e não tem jeito. Você precisa fazer escolhas, e as escolhas mais assertivas são aquelas que você recebe de quem está te preparando. Por aí. Muito bom. E desculpa, Victor, você quis falar alguma coisa? Não, só queria falar que genial, cara. Legal demais, né? Você vê a experiência do Hernani, né, cara? O que ele tá relatando aí é muito rico pra gente, cara. E é isso, é na experiência do passar do tempo você vai fazendo, né? Pra quem tá ligado, conectado e quem busca performance, é uma jornada mesmo de se conhecer, né, Hernani? Então pode ter 1 milhão de metodologias e tal, mas por isso que eu falo que treinamento é uma arte. Você tem ali protocolos e tal, mas a arte tá em você entender que cada pessoa é um universo diferente, né? O exemplo que o Hernani deu, cara, olha como ele conseguiu construir uma saída para uma coisa que ele tem que é, cara, que eu também divido com você, viu, Hernani, que é não gostar de academia e, né, eu faço força, mas eu encontrei um outro caminho para fazer treino de força que cabe Sim. no meu perfil. Acho que é uma coisa que a gente está falando de personalidade, entender sua própria personalidade. Você resolveu isso fazendo os treinos intervalados mais longos, né? E esse é um ponto importante mesmo, Roger, que é muito arriscado fazer treinos de estímulos curtos e de alta intensidade. Não vale a pena, muitas vezes não vale a pena, cara. Vale a pena ali na cerejinha do bolo de que você tem certeza que está fazendo a receitinha do bolo ali perfeita, a recuperação, a parte de fortalecimento tal, né? Porque às vezes o risco que você corre para dar ali uns estímulos, né, em final de treino, ou sei lá, de tirinho de 30, 50 metros em velocidade máxima, o risco que você está assumindo para isso é muito maior do que os benefícios que pode trazer, né? Então, eu gostei dessa saída aí do Hernani, de aproveitar e fazer, por exemplo, intervalados, né, que aí você vai conseguir uma velocidade, né, trazendo nesse contexto um pouco menor, mas ainda assim você está trabalhando em alta intensidade e não está se expondo tanto, né? Olha só, se vocês me permitem, eu vou narrar agora uma experiência pessoal que tá relacionado com a velocidade, está relacionado com as longas distâncias. Não vai ser um caso de uma ultra, vai ser de uma maratona, mas uma maratona. Ô, Vitor, o pessoal hoje desmerece demais a maratona, né? Ah, só 42 e tal, principalmente a de rua, né? Não é bem assim, né? Mas enfim, não vamos entrar por enquanto nesse tema. Mas um exemplo muito bom que eu tenho é o seguinte: meu recorde pessoal na maratona é, foi 2 horas 31 e uns quebradinhos lá. 2 horas 31 e 30. 2 horas 31 em 2014. E nessa época eu estava finalizando o meu ciclo de provas de duatlon. Foi em 2014 que eu fiz as últimas provas e depois fui mais ali pro lado da trilha, montanha, e fui indo para 50K e fui correndo provas de longa distância, enfim. E naquele ano, eu com uma baixíssima experiência em maratonas, eu acho que eu tinha feito talvez umas 3, assim, sem muitos objetivos claros, fiz para correr, para conhecer e tal. Eu vinha de um ciclo de provas de duatlon muito curtas. E eu lembro
muito claramente que eu disputei a última etapa que eu faria naquele ano do Campeonato Carioca de Duathlon. E lá, a distância do Campeonato Carioca de Duathlon é uma distância sprint, extremamente veloz. São 4.200, eu acredito que ainda está esse perfil, mas enfim, naquela época, 4.200 de corrida, 18.600 de pedal e mais 2.100 de corrida. É prova para 49, 50 minutos. É assim, é uma pancadaria louca, uma delícia de fazer. Mas eu disputei em um final de semana a terceira das 3 etapas daquela temporada. E um final de semana depois, eu disputei a Maratona do Rio, 42K, e fiz meu recorde pessoal, que perdura até hoje. Então, assim, são os dois lados, né? Primeiro, a gente está falando de levar essa velocidade para ultra distância, né? Você correr curto, veloz e levar para ultra. E aí eu tenho essa experiência de correr muito tempo, que eu fiz 10 anos de duatlo, então eu tinha muito tempo provas mais curtas, porque a distância standard, que é um pouco maior, que aproxima mais ali das 2 horas, indo para o lado de tempo de maratona, foram poucas, que só o Campeonato Brasileiro é que tinha essas distâncias. Então era sempre prova de 1 hora e pouco. Então eu consegui, num espaço muito curto, e olha que eu não tinha feito um lastro, uma base de rodar muito volume intercalado com os treinos de duatlo, não. Eu fiz treinos para o duatlo e sem uma base de longuíssimas distâncias eu levei isso para uma maratona e consegui meu melhor tempo. Então, assim, você vê essa importância, né? Bem característica. E ainda, colocando o duathlon aí, uma modalidade muito esportes no contexto, em 2000, acho que foi 2014, agora não vou lembrar a data certa, eu acho que foi nesse mesmo, não, foi em 2014 não, foi bem antes. Eu fiz a primeira edição da KTR Passa 4. E lá na época era um perfil diferente. Nós tivemos uma prova de 23 quilômetros com 2.600 de ganho, se eu não estou enganado. E naquela época também eu corria muito bem as provas de duatlo, e aí sim, os meus 10K eles estavam bem justinho nos 32 minutos. Ou seja, quando eu entrava numa prova de 10K puro, certeiro que eu faria 32 minutos. Ou seja, tinha uma velocidade muito boa. E aí eu fui para a prova e cheguei lá cheio de atletas acostumados a correr trilha, acostumados com tanta subida, né, que é uma valência bem diferente das provas de velocidade, porque quando você fala de velocidade pura é no plano. E aí cheio de feras lá, eu com essa capacidade física de suportar muito esforço, o que eu fiz lá? O que eu acho que aconteceu? E o Vitor vai saber dizer para a gente melhor isso depois. Eu corria muito rápido e quando jogou para uma velocidade mais baixa, eu tive um certo conforto. Ou seja, eu corria, eu aguentava segurar um pace de 3:12 muito tempo, e quando foi para correr para 7, 8, 9, 10, escalaminhada, eu suportei aquilo melhor devido a essa capacidade que eu tinha de alta velocidade. E essa é a única resposta que eu pessoalmente tenho de ter me saído tão bem naquela prova. E na ocasião eu consegui vencer a prova. Ivan Pires estava lá, Chico Santos, e Azaldir. Tinha uma galera muito forte, que alguns eu nem conhecia. Então essa é a única explicação que eu tenho para ter conseguido um resultado bom naquela prova. Eu era muito veloz naquele momento, né? Talvez dos que estavam ali, eu era um dos mesmos mais velozes. E aí consegui fazer essa grande entrega. E eu estou narrando tudo isso, quem me conhece mais de perto sabe que eu não gosto de ficar exaltando, falando de resultados importantes que eu tive, de tempos, de velocidade, porque, cara, isso lógico que para mim é muito válido, mas isso é passado, e vem outro faz melhor e tal, então eu não gosto de falar muito. Mas como a gente está num tema importante, né, acho legal a gente dar esses exemplos para mostrar que se eu conseguir, você também vai conseguir. Quem se preparar, quem seguir essas orientações, quem melhorar a sua velocidade pura, vai ter um melhor desempenho em qualquer distância superior àquelas distâncias mais baixas, né? Eu acho que isso é bem importante. E só para finalizar essa parte,
Eu acho que o atleta ele precisa entender o seguinte: quando a gente fala de ser muito veloz, logo a gente coloca uma distância na cabeça, 5, 10 quilômetros que seja, e se baseia pelo tempo do outro. Não, baseie-se pelo seu tempo. Se hoje o meu recorde pessoal é 60 minutos, oh, beleza, vou comemorar. Então, melhorar minha velocidade é correr daqui a algum tempo para 59, e no próximo ciclo para 58, e depois para 50, para 45. É isso, e não ficar olhando, eu sou lento porque eu corro para 50, o outro corre para 40. Está na mesma faixa etária, mas o outro corre 10 minutos mais rápido que eu. Não, temos que olhar para dentro de nós mesmos e melhorar a gente. Assim, todo mundo vai evoluir no esporte. Não, porque eu tenho isso nas minhas notações, desculpa, Victor, mas essa coisa de o prazer de correr rápido é uma coisa, olhando, ancestral, como criança. Essa prazer você tem só para correr o mais rápido possível e vai sorrindo e caindo no chão e só isso, né? Eu sei, pessoalmente, uma razão eu estava evitando fazer uma prova de 10K esses últimos 5 anos é muito ligado com ego. Eu não tinha capacidade de olhar no relógio ou a competição e falar, tipo, não, que vergonha, que vergonha. Mas que eu tô vendo, tipo, nesses últimos ciclos, onde eu tô tentando correr mais veloz possível, eu tô puxando meus limites agora mesmo, Roger, com essa idade, e, nossa, a dopamina, a endorfinas que tá criado enquanto eu tô fazendo esse treinamento, e tanto prazer. Esse é um ponto muito, muito essencial, que qualquer pessoa que vai cruzar a largada primeira ou última pode, tipo, compartilhar esse sentimento que você está falando. Desculpa, Victor, você ia falar alguma coisa aí. Não, eu vou falar, ia falar uma coisa pro Hernani, mas pegando carona no que você falou, né? Eu não tô competindo há um tempo já, não tenho muita vontade, pode ser, mas enfim, eu tô correndo para isso, cara. Isso que você acabou de falar. Para mim, é um prazer de pegar uma trilha e você tá se deslocando rápido, e como o Hernani falou, o meu rápido, e você tá vendo ali, sabe, as árvores passarem rápido, um rio que você salta rápido, é como é a mesma coisa que você pegar livremente uma mountain bike, né, Hernani, Sim. e ir para um circuito mais técnico e dar uma dropada, é a coisa mais do surfista. Tem onda, você quer surfar e sentir a sensação, você não tá marcando ali o tamanho da onda que você pegou, né, e correr mais rápido te dá esse prazer, né? Mas o que eu ia falar antes Hernani, cara, por favor, conta mais histórias aí, porque o que mais a gente gosta aqui é ouvir histórias, a galera também, e as suas histórias estão justamente isso, cara, casando direto com o assunto, né? Porque às vezes a gente fica aqui nessa coisa do treinamento, da fisiologia, é difícil para as pessoas. Poxa, mas como isso funciona na prática? Como isso tem uma transferência? Como funciona para mim? E as histórias que você contou até agora foram simplesmente essa tradução, né, do que a gente está falando pro mundo real aí. E pegando esse gancho com o Hernani, desculpa, Hernani, mas eu quero, porque você falou 2014 correu essa maratona no seu recorde pessoal de 2 horas e 31 minutos, mas 9 anos depois, havia uma idade mais alta. Você fez a maratona de Porto Alegre em 2 horas e 37 minutos. Ganhou a sua categoria. Fala para a gente, o que você está fazendo? Você falou mais cedo, 50 anos está chegando. Para mim, 43 está chegando. Quais coisas você está tomando mais cuidado hoje em dia, ou esses últimos anos, para manter essa velocidade? Então, há um tempo atrás, bastante tempo inclusive, a gente ouve, a internet é fantástica, mas você precisa saber separar as coisas. Nem tudo que está dito, tá escrito, está falado, o audiovisual, seja da forma que for, nem tudo que está ali é verdade, e o que é verdade nem sempre serve para você. Mas, de toda forma, um dia, divagando ali, eu falei, vou pesquisar qual é a melhor solução para
auxiliar um atleta para recuperação. E aí você encontra, nada contra, mas você encontra pessoas que ganhou um suplemento, que ganhou um equipamento de choque, que ganhou uma massa, cada um fala uma coisa. Mas aí quando eu cheguei num texto científico, eu achei fantástico, e dali para frente eu comecei a aplicar em mim, porque eu fazia totalmente o oposto. O que eu faço? Tenho dormido cada vez mais. Pronto. Porque as outras coisas todo mundo faz e sabe, que é treinar bem, alimentar bem, tomar cuidado com o tipo de alimento, com o álcool, com o fumo, enfim. Mas aquela diferencinha, para mim, tem sido o sono. E, inclusive, por algum motivo, sei lá, de doença, ou de preocupação, ou de estar num ambiente que não é o meu, fora de casa, se eu dormir mal, isso interfere bastante no meu treinamento. Então, assim, continuo com esse ciclo de treinamento, tentando fazer o mais justo possível, dentro das minhas possibilidades, mas tenho dormido cada vez mais. E quando eu falo mais, volto a falar, como eu falei na referência de tempo. É baseado no que eu fazia antes, porque antigamente eu dormia 5 horas, eu dormia tarde, acordava cedo para treinar e achava aquilo o máximo. E, na verdade, eu estava fazendo totalmente errado. Quando eu entendi que uma boa noite de sono é é energizante, assim, você acorda muito melhor. E atrelado a isso, os meus melhores resultados, os mais importantes, eu vou te dizer o seguinte, que foram aqueles momentos onde eu consegui treinar bem, competir menos e descansar mais. O atleta tem que chegar fresco, né, na prova, principalmente naquelas provas que são as mais importantes, que são as provas altas. Então é isso, cara, a partir do momento que eu passei a descansar mais, aí eu consegui ter melhores resultados. Na verdade, não são melhores resultados, são melhores performances, porque uma performance boa te leva para um resultado muito bom. Ah, muito, muito bom, cara. Muito bom. Gostei. É grande segredo, gente. Breaking news. Que neuro. Não, não é isso. É uma coisa que a gente tem que ouvir, por amor de Deus, porque essas coisas que a gente sei, mas não vai aplicando certo. E eu acho que talvez você igual eu, tipo, como jovem, eu tinha mais licença para essas coisas. 5 horas. 5 horas foi luxo com 25, 26, 27 anos. É tipo, eu tava, nossa, eu dormi 5 horas, meu Deus, eu tô gastando minha vida à toa. É tipo, eu não tenho tempo para disso. Mas hoje em dia não tem essa licença. E é uma coisa, só uma noite, ok, acontece, 2 noites, mas quando vira crônica para pessoas e eles acham que isso é normal e se acha que sentir cansado é normal. É só uma questão de Sim. cafeína ou tomar mais estimulantes. E a única coisa que tem que fazer é isto. Ô, Roger, aproveitar que eu já estou falando mais do que o normal sobre as minhas performances, vou puxar um pouquinho para o meu lado aqui e vou te contar, porque você já citou a Maratona de Porto Alegre e está sendo bem colocado, porque nessa altura do campeonato, tanto tempo depois de eu ter feito minha melhor marca, ainda continuo correndo relativamente bem. Um dia antes, que foi no sábado, é porque lá eu fiz o Desafio Gaúcho. Um fim de semana, no sábado, antes da prova, no dia anterior, 24 horas antes, eu corri a meia maratona e fiz o meu melhor tempo daquela temporada, que foi o ano passado. Eu perguntei para um amigo assim, treinador, falei, treinador, você não é meu treinador, mas se você, que já me treinou, tivesse que me indicar uma das duas, que eu vou fazer as duas, é fato, mas se tivesse que me indicar uma das duas provas para eu fazer forte, qual você indicaria? Ele falou comigo assim: eu não vou nem te falar, porque eu já sei o que você vai fazer. Então eu corri a meia maratona no sábado, corri bem, 1h14 alto, eu acho, abaixo de 1h15. E no dia seguinte consegui também fazer um bom tempo aí. Venci as duas provas na minha faixa etária e ganhei o Desafio Gaúcho no geral, assim, na soma dos 2 dias. Então, assim,
quando você respeita o processo, você vai mais longe. Boa. Isso aí. Pode falar, Baker. Não, nada, cara. Eu acho que conversa essa última fala do Hernani, quando ele falou o que que ele descobriu pesquisando, chegou no artigo científico e tal, tem tudo a ver com o último episódio que a gente gravou juntos, né, Roger? Que a gente falou sobre recuperação. E, Hernani, é isso mesmo, cara. O que está atualizado hoje, né, sobre recuperação é isso, cara. É o descanso de qualidade, né, o sono. E o resto, cara, o resto é uma coisa que é individual, assim, de escolha, como você falou aí, de choquinho, etc, né? Sim. Então é isso, cara. É legal ver isso também. A gente acaba chegando por experiência, tentativa e erro, e fazer as coisas, ver como funciona. Às vezes a gente acaba chegando nas mesmas conclusões do que estudos e etc, né? Porque é o que realmente funciona. Ô, Vitor, e me corrija, por favor, se eu estiver enganado. Antigamente existia uma indicação para você dormir pelo menos 8 horas, né? E para atletas, pelo menos, hoje parece que já subiu isso um pouco mais, né? Já estão falando em 9, 10 horas, né? Eu sei que é difícil, até principalmente se o atleta não for profissional, né? Tem o trabalho, tem a família, estudos, enfim, e outras coisas que não estão na rotina do dia a dia e que normalmente elas acontecem e essas demandam tempo. Então, aí o atleta chega em casa mais tarde, porque teve essas intercorrências no decorrer do seu dia, aí tem que ainda cuidar da família, fazer alguma coisa em casa, e aí acaba indo dormir mais tarde, tendo que acordar cedo no mesmo dia. Então não é aplicado para todo mundo, mas parece que já existe uma indicação de que dormir ainda mais que essas 8 horas seria benéfico aí para a recuperação de um atleta. É isso, cara, com certeza. Ou até é isso que você falou, né? Tudo depende do contexto. Se a gente tiver um atleta de elite realmente, né, que a gente vê talvez em outros países que vive para isso, o cara vai dormir depois dos treinos, depois do almoço, por exemplo. Além de ter ali umas 8, é claro que isso varia, né, cara? Essa coisa de 8 horas não é cravado. Tem gente que tem um metabolismo, pode dormir um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? Mas você conseguir introduzir, né, no meu contexto de vida atual, por exemplo, é impossível, né, com 2 filhos pequenos e tal, então a gente sabe que a maioria das pessoas, mas às vezes tem gente que até conseguiria, mas simplesmente não foca aí, né, foca no tênis, foca no suplemento, foca em um monte de outras coisas, e melhorar a biomecânica, sei lá, mas às vezes poderia estar tirando um cochilo de 30, 40 minutos depois do almoço, por exemplo, né? Exatamente, exatamente. Que já contaria para aquele seu acumulado do dia, né? Com certeza. Muito bem, gente, então, a gente explorar um pouquinho, tipo, o que é velocidade dentro do corpo, essa coisa de VO2 max, os tipos de fibras e músculos que você tem que é diferente. A gente falou de treinamento, a gente falou sobre idade, entrando com isso. A gente até falou sobre dormir. É um assunto, eu não estava esperando esse assunto surgir aqui, eu estou muito feliz que surgiu. Tem coisas mais que você quer deixar com as pessoas sobre velocidade, o Victor ou o Inani? Bom, Eu acho. vai, Tuto. Pode falar aí, mano. Não, manda vir. Não, pode ir, por favor. Ah, eu queria pontuar, que eu até anotei aqui numa colinha, para. Por que que é importante treinar velocidade, de fato? Como isso se traduz na performance mesmo de ultra distância ou de maratona, etc, né? Então, por exemplo, treinando velocidade, né, treinos curtos, intervalados, com, né, mais rápido do que seria um pace para uma prova dessa, a gente pode melhorar, por exemplo, a eficiência mecânica, que é a economia de corrida que a gente tanto fala, né? Economia de corrida é você, de repente, no mesmo tempo e para a mesma distância, você gastar menos energia, né? Ou correr mais rápido, enfim, com a mesma energia, com o mesmo gasto energético, né? Força muscular. Então, treinando velocidade, você está treinando força,
né? Melhor ainda se, por exemplo, dá tiro de velocidade em subida. A gente chama de força especial, né? Na bike usa aquele big gear que você acaba usando a marcha mais trancada, né? É um jeito de você ganhar força sem estar na academia, por exemplo, né? Dar tiro curto de subida, porque a força, ela tem uma relação, a velocidade tem uma relação direta com a potência, e a potência é muito importante para diminuir, por exemplo, o nosso tempo de contato no chão em cada pisada, né? Porque a potência, ela é uma relação entre velocidade e força. Então, se a gente melhora uma dessas duas variáveis, a gente está melhorando a potência. Se eu melhoro força, eu estou melhorando a potência. Se eu melhoro velocidade, eu também estou interferindo na potência. Então, isso é importante, né? Prevenção de lesão, talvez, né? Porque você vai, obviamente, por tudo isso, vai melhorar a sua eficiência mecânica, a sua economia de corrida, vai diminuir o tempo de contato, vai aumentar a sua força através da via da velocidade. Tudo isso pode ajudar a prevenir lesão, né? Outro fator é a quebra da monotonia que a gente já falou, né? Uma coisa é você ficar só saindo para rodar, rodando, tal, um treino intervalado, vai até gerar uma cascata hormonal, né? Por exemplo, treinando alta intensidade, velocidade, você vai ter síntese de testosterona, cara. Então, aí a gente já entra numa coisa falando de nós aqui que estamos indo para terceira idade, né? Eu tô indo para os 45 também. Então, a gente tem uma perda de testosterona, que é um hormônio importantíssimo para recuperação, para manutenção de força e da performance. Os sprints curtos e o treino de força também, eles geram, né? Ele tem esse estímulo para o nosso próprio corpo sintetizar mais a testosterona, endorfina, adrenalina, serotonina, que são. Então, às vezes você faz, é claro, a gente sente isso depois de um treino longo. Você fica 2, 3 horas na trilha, tal, você sente aquela sensação de bem-estar, tal. Mas você também pode sentir isso num treino mais urbano, dando tiro de alta intensidade. No pós-treino, você tem aquela sensação, né? Então acho que é isso. Queria finalizar só sendo pontual nessa parte aí, para as pessoas entenderem, né? Como isso vai agir na longa distância. É isso. E eu deixo aqui a dica para que você é um velocista ou um ultramaratonista, não menospreze seus treinos de velocidade, porque eles vão fazer toda a diferença no resultado final, naquele dia da prova tão desejada por todos vocês. Então é isso. Um atleta veterano, velho e que corre ultradistâncias precisa da velocidade tanto quanto aquele jovem que está cheio de energia, cheio de gás e que ambos irão fazer a mesma prova, seja curta ou seja longa. Ouça o seu treinador, isso é muito importante. Gente, muito obrigado. Foi uma viagem muito gostoso. Não foi tão rápido. A gente demorou mais do que 1 hora, mas foi bom demais. Mas como está chegando mais tarde já e a gente sabe, eu não sei a hora se está vindo esse episódio, mas a gente está gravando, tá chegando 9h30 e eu quero ganhar mais do que 8 horas hoje à noite para treinar com velocidade amanhã. Então, gente, muito obrigado por essa viagem do outro lado. Obrigado, galera. Satisfação.